Olá, meus queridos companheiros, sou Márcia da Cal, do Grupo Espírita Coração de Jesus, e eu queria já agradecer de antemão pelo convite para podermos estar aqui juntinhos, mais uma vez, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar o nosso estudo de hoje, eu vou ler a página do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem 136, de título Filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Disse Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres para voltar, mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime, por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior, que não fruirá a felicidade doméstica. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, voltar os nossos pensamentos e os sentimentos ao alto, agradecer a espiritualidade superior que nos acompanha, que nos intui, nos auxilia, por ordem de Deus Pai, nosso Criador, que é pura bondade e misericórdia. Agradecemos ao nosso irmão Jesus por estar em nossos corações, em nosso dia a dia, nos amparando, nos ensinando, nos lembrando os seus ensinamentos. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 3 e 4. O capítulo é honrar teu pai e tua mãe, e o item é a piedade filial. Então, a gente começa o nosso estudo lembrando da palavra honra, né? Honra, antigamente, a gente falava sobre a questão moral, né? Então, quando a gente hoje vai reler, né, as passagens do Evangelho, a gente vai ver que muitas palavras, muitos efeitos alegóricos, né, que eram utilizados na época, a gente só atualizou, né, trouxe para o modo mais contemporâneo, mas o conteúdo é o mesmo. Então, quando a gente fala assim, fulano ganhou uma medalha de honra ao mérito, né? Honrar significa reconhecer. Honra ao mérito, reconhecer o merecimento, né? Então, quando Jesus nos falou lá no Evangelho, lembra daquelas pedras que ficaram gravadas os mandamentos? Honrar teu pai e tua mãe é um desses mandamentos do Evangelho. Então, a gente, quando fala honrar teu pai e tua mãe, significa isso, reconhecer, né? Reconhecer o papel do pai e da mãe
na tua vida. E aí, a partir disso, fazer uma retribuição pelo mérito, pelo merecimento que esse papel de pai e mãe merecem, né? Merecem ser honrados. Então, a gente viu na passagem do livro Vinha de Luz, né, de Franciscano Xavier, que a gente vai até falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que alguns pais, na verdade, esquecem, né, também do dever, não cumprem adequadamente as atribuições que compete ao papel de pai, que compete ao papel de mãe. E nós vamos observar que, por conta disso, né, alguns espíritos que se encontram temporariamente, né, nesse papel de filho, também não retribuem, né, essa questão de honrar ao pai e à mãe o papel, mesmo que eles não tenham cumprido adequadamente com as suas funções. Tá? Então, a gente vai observar que quem reconhece, né, essa palavra, o significado da palavra honrar, cumpre também com outras leis divinas, né, que é a lei da caridade e a lei de amor ao próximo. Outros mandamentos, né, divinos, outros mandamentos que Jesus também nos trouxe. Então, todo aquele que é capaz de honrar a seu pai e sua mãe cumpre com as leis divinas, que é a lei de amor ao próximo e a lei da caridade, porque a gente tem ouvido com frequência a máxima do evangelho, que é fora da caridade não há salvação. Então, se nós não formos caridosos com aqueles que nos geraram, que nos proporcionaram também participando, né, do processo de reencarnação, nos trazendo essa oportunidade também bendita de reencarnarmos aqui, a gente também não vai estar cumprindo, então. Se a gente reconhece, a gente cumpre com as leis divinas. E ao descumprir com o papel de mãe, ou com o papel de pai, ou com o papel de filho, nós deveremos prestar contas a Deus. É a Ele que cabe, né, segundo o Evangelho, que cabe punir. Mas a gente sabe que Deus não é um pai vingativo, um pai punitivo, né? Mas Ele, através da sua justiça incontestável, né, Ele vai nos proporcionar encarnações para que possamos expiar, fazer o ajuste e, por conta disso, por consequência dos nossos próprios atos. Não é Deus que está nos castigando, mas como consequência, né, tenhamos que ter essa consciência de que, como consequência, pelos nossos atos equivocados, pelo mal que às vezes ocasionamos a outros e a nós mesmos, né, seremos conduzidos a encarnações um pouco mais sofridas, mais dolorosas, mas por nossa atitude, né? Por nosso mérito. E aí a gente vai voltar lá, então, para essa passagem do Evangelho e compreender que, então, que quem cumpre com esse mandamento de honrar teu pai e tua mãe, cumpre claramente com todas as outras virtudes que a gente também, Jesus espera de nós, né? Que nós façamos. Então, assim, quem ama ao teu pai e ama a tua mãe, consegue amar ao próximo. Aquele que não tem amor, que não consegue nutrir amor pelo pai e pela mãe, também não consegue amar ao próximo, né? Não adianta dizer assim, eu odeio meu pai e minha mãe e eu amo meu filho. Como? Se através, a gente ensina assim, através da conversa, da fala, né? Mas a gente ensina muito mais através do exemplo. Então, o teu filho, quando vê você maltratando o teu pai ou a tua mãe, ele está aprendendo que quando você envelhecer ou por um infortúnio você venha a ter dependência dos cuidados dele, ele também vai repetir com você, porque foi assim que ele aprendeu, foi assim que foi exemplificado para ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente fala
né, que ama o nosso filho, mas que odeia o nosso pai. Ou até que demonstre, não fale, mas demonstra. Eles veem você falando alto com teu pai, com tua mãe, gritando, ou falando palavras grosseiras, né, ou jogando, deixando inclusive de fazer os cuidados que eles necessitam, e eles estão ali observando, estão aprendendo a agir também dessa forma. Por isso que na passagem do livro Vinha de Luz, ele fala que o filho que é incapaz hoje de amar o seu pai e sua mãe, de cuidar, é o pai que vai ser infortunado mais à frente. Ele já está escrevendo o futuro, né? A própria encarnação, ainda nessa ou na vindoura. Porque a gente é lembrado o tempo todo de que reencarnamos naquele seio familiar por uma necessidade da justiça de Deus que nos permite, de uma necessidade de expiação, né? Estamos ali encarnados por expiação, por necessidade de reajuste entre esses espíritos e também para cumprirmos juntos a provação. Então, escolhemos passar por algumas provações juntos para crescermos juntos, para nos apoiarmos, para nos amarmos. Então, ali naquele seio familiar é a importância de cumprirmos adequadamente, cada um dentro do seu papel, com os mandamentos divinos, né? E aí a gente vai observar aqui, olha, que o termo honrar acrescenta um dever a mais, né, para com eles, com os pais, que é a piedade filial. Então, assim Deus vai nos mostrando que para cumprirmos com essa piedade filial, que é esperado, né, para todos nós temos que juntar a isso o amor, o respeito, a submissão, né, a condescendência e as atenções muito mais potencializadas, de uma forma muito mais rigorosa para com eles, porque são eles os nossos genitores, né? Nós não vamos parar na família por um acaso. Nós escolhemos essa oportunidade. Nós escolhemos. Olha, eu quero vir filho desse pai, dessa mãe, para ter a oportunidade disso, disso, disso. Nós traçamos o nosso planejamento reencarnatório. E aí, pelo esquecimento, que é um esquecimento bendito, né? Porque seria muito difícil essa reconstrução dos laços afetivos se nós lembrássemos, né? Do que teriam nos feito ou do que nós teríamos feito a eles. Então, seria muito difícil. Então, esse esquecimento é um esquecimento bendito. Mas também por conta desse esquecimento, muitas vezes essas tarefas que nós escrevemos lá no nosso planejamento reencarnatório ficam esquecidas e nós não cumprimos com elas, né? Então nós temos que ficar muito atentos. Quando Jesus fala assim, orai e vigiai, é isso também, né? E que também, então, nós temos que dedicar a eles todos aqueles que fizeram o papel de pai e de mãe sem terem sido nossos pais e mães biológicos. Porque os pais e mães biológicos têm essa obrigação também. Mas o pai de coração, a mãe de coração, não tem essa obrigação. E por conta disso, por terem executado sem obrigação, terem executado de forma exemplar a maternidade e a paternidade, são muito merecedores, né? Muito merecedores de terem essa piedade filial, né? Como uma retribuição, um reconhecimento, né? Do merecimento deles de terem de volta esses cuidados. Então, no Evangelho, como a gente viu, né? Honrar pai e mãe significa retribuir todos esses cuidados que foram dispensados na nossa infância, na nossa adolescência, e o que a gente vê hoje no dia a dia, até na idade maior, né, dos nossos filhos. Quantos de nós
dedicamos o cuidado materno ou paterno sendo avós e avós? Quantos de nós ainda contribuímos, né? Até bisas e bisos, né, contribuem. Porque a gente brinca, assim, que eu brinco com as minhas netas, né, que eu sou mãe 2 vezes e a minha mãe, que é bisavó, né, é mãe 3 vezes. Então merece 3 vezes mais o amor, o afeto, o cuidado. E por já terem cumprido com a obrigação de mãe, né, eles também são muito merecedores de todo afeto, de todo cuidado, de todo carinho, para que nós retribuamos. Então, assim, os nossos netos, os nossos bisnetos, vendo os cuidados que são dispensados, né, aos pais e aos avós e aos bisavós, também vão aprendendo a cuidar dos seus próprios pais, né? E também vão exemplificando para gerações futuras, entendem? Então a gente vai ver aqui que os filhos também não devem somente o necessário, né? E a gente não está falando somente o necessário a nível emocional, a nível de cuidados do corpo físico. A gente está falando também de suprimento material, né? Porque se os filhos alcançam um cargo bem remunerado e tudo, eles também conseguiram, lógico, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio merecimento, mas olhando para trás, os pais deixaram de ter algum supérfluo, né? De usufruir de algum benefício em prol daquele filho, para que ele tivesse uma boa educação formal, frequentassem boas escolas, fizessem cursos. E aí hoje, quando ocupam cargos melhores, que têm o seu próprio sustento, né? E que às vezes são muito bem remunerados, eles não retribuem aos pais, né? Os pais envelhecendo, se aposentando ou ficando sem emprego, sem uma aposentadoria, passam por necessidades financeiras também. E aqueles filhos não retribuem, né? Não se veem na obrigação de manter financeiramente também esses pais que em outrora se dedicaram, né, para esses filhos, abriram mão do seu conforto, né, passaram muitas vezes por apertos para poder dispensar esses cuidados e essas oportunidades para os seus filhos, né? Então aí a gente vai ver também a questão do honrar, né? Honrar o merecimento desses pais, né? E retribuir. E retribuir, o evangelho até fala, tá? Retribuir não só com o necessário, mas sim com um pouquinho de supérfluo, né? Para que eles possam agora, então, o que não fizeram na sua juventude, que possam agora, na velhice, desfrutar sim, desfrutar de um certo conforto, desfrutar de um benefício, tipo um passeio. Por que não? Por que não um passeio em família? Por que não fazer uma reunião de aniversário? Agora, na pandemia, a gente não está podendo aglomerar, mas se a gente mora junto, por que não fazer um aniversário? Né? A gente observa tantas histórias de pais que nunca tiveram um bolinho de aniversário, não tiveram na infância, porque tiveram uma infância difícil, não tiveram na juventude, e depois que tiveram os filhos, fizeram as festinhas dos filhos, mas nunca tiveram um bolinho de aniversário. Parece uma coisa boba, né? Mas não é não. E a piedade filial, ela nos traz essa lembrança de que devemos proporcionar também esses momentos de alegria para os nossos pais, né? Eu vejo isso no meu dia a dia também, às vezes uma coisa tão simples, né, que eu reconheço aquilo como uma obrigação do filho para com o meu pai, né, para com a minha mãe, de minha obrigação para com eles, e eles agradecem, né? Ai, minha filha, muito obrigada. Não, eu não vejo aquilo, eu vejo aquilo como uma obrigação minha,
mas eles agradecem com tanto carinho, com tanto amor, né, que chega às vezes a emocionar a gente, o que na verdade a gente sabe que é a piedade filial, né? Então, também retomando a passagem do livro Vinha de Luz, ele nos fala isso, né? Que a gente faça pelos nossos pais, independente deles terem feito ou não terem feito, porque agora nós temos o conhecimento. Nós não somos mais ignorantes, né? E a partir do momento que nós tomamos contato com o Evangelho e somos lembrados dos nossos deveres morais também para com os nossos pais, nós tomamos consciência de que aquilo é nossa obrigação, né? Não é um favor, não. E aí a gente vai observando que o Evangelho também adverte esses filhos, né, daqueles que esqueceram, desses filhos dos pais, né, que se sacrificaram, inclusive materialmente, para dar conforto, para dar oportunidade, né, aos filhos, e que eles deram muito mais do que uma oportunidade de uma vida com recursos materiais, né? Mas eles deram também a vida moral para esses filhos, né? Ensinaram a esses filhos de como é amar, de como é se dedicar, de como é cumprir com as atribuições de pai, de mãe e de filho também, né? Porque certamente eles serão pais e mães futuramente. Então, muito mais do que eles deram materialmente, eles nos deram conceitos morais, né, para a construção da nossa vida moral, da nossa vida espiritual. E aqueles, então, né, que tiveram a oportunidade de ter um encaminhamento religioso, nossa, né? A gente então é muito mais endividado nessa questão, né? Muito mais responsáveis em compreender o conceito de honrar teu pai e tua mãe e de compreender esse conceito de piedade filial para hoje, né, retribuirmos aos nossos pais, aos nossos avós e ensinarmos, né? Eu vou repetir muitas vezes isso porque é extremamente necessário que nós tenhamos essa consciência de que além de cumprirmos com a nossa atribuição de filho, né, nós estamos exemplificando para os nossos filhos e para os nossos netos o que é o conceito de honrar teu pai e tua mãe e o conceito de piedade filial. Bom, aí nós somos lembrados também que, apesar de alguns pais não terem, né, cumprido com essa atribuição, é, com essa responsabilidade, né, das atribuições do pai e de mãe, nós não devemos julgá-los, né? Nós devemos cumprir com o nosso papel de filho, porque não compete aos filhos julgarem, né, os pais e as mães que não executaram, né, adequadamente as suas atribuições, né? Compete a Deus. É a Deus que eles vão prestar contas, né, dessa oportunidade de reencarnar, a oportunidade de ter os filhos e de deixar de cumprir, né, com essas atribuições. Não é a gente que cabe julgar, né? A gente cabe sim retribuir com a piedade filial, né? Fazer o que é da nossa atribuição, então, enquanto filhos, né? E a lei da caridade, ela manda que se pague o mal com o bem. Estão lembrados disso? Tem outra passagem do Evangelho que fala, né, sobre isso, sobre pagar o mal com o bem, né? Então, se aquele te trata mal, você trata bem. Se aquele diz que não te ama ou demonstra que não tem amor por você, ame, né? Se o Evangelho recomenda amar os nossos inimigos, e a gente sabe, né, o que Jesus quis dizer para com ele, a gente sabe, né, e Jesus sabe também da nossa dificuldade de amar ao nosso inimigo, mas nós devemos nos esforçar, principalmente nós que nos denominamos espíritas,
que temos o conhecimento, né, dos ensinamentos de Jesus, nós temos o contato com o Evangelho, nós devemos nos esforçar para amar, né, os nossos inimigos, os nossos adversários. Então, Jesus sabe que nós temos ainda uma grande dificuldade de amar da mesma forma que amamos aqueles que nos são caros, aqueles que nos demonstram afetividade, aqueles que nunca traíram a nossa confiança. Ele sabe disso, né? Deus conhece o que passa dentro do nosso espírito, de cada um dos seus filhos, de cada um da sua criação. Mas nós devemos nos esforçar. Então, se nós recebemos essa recomendação de amar o nosso adversário, o nosso inimigo, por que que nós não vamos nos esforçar para amar aqueles nossos pais que não cumprem com as suas obrigações? Porque eles também estão na jornada evolutiva. Eles também estão reencarnados aqui na Terra, também com as mesmas falhas que nós, né? Pode ser uma coisinha ou outra diferente, mas estamos no mesmo nível de moralidade, no mesmo esforço, né, de progredirmos moralmente. Então, nós temos que ter essa compreensão, né, e continuar nos esforçando para amá-los, para respeitá-los, para retribuir com o bem, que é o que se espera, né, de todos nós para com os nossos pais, para com os nossos avós, né? Então, também na lei de caridade, se espera que nós sejamos indulgentes para com as imperfeições deles, né? O problema é que nós, desde a nossa infância, nós aprendemos a colocar os nossos pais e nossas mães como super-heróis, né? E aí, quando vai passando um pouquinho a idade, a gente presencia várias crises da adolescência por isso, porque a gente vai percebendo que eles também são imperfeitos, que eles também têm as falhas, as más tendências, que estão também se esforçando para progredir, né, para não errar novamente naquilo que erraram. Então, nós devemos ser indulgentes. E ser indulgente nessa questão dessas imperfeições morais deles é ser compreensivo, sermos amorosos, né? Porque eles também estão errando e eles também passaram por grandes sofrimentos com as nossas imperfeições da nossa infância, da nossa adolescência, né? Todos nós, a gente fala assim, ah, não, eu fui um bom filho, eu me comportei muito bem, mas todos nós tivemos algum deslize, alguma imperfeição, uns até mais do que outros, né? Então, hoje, nós temos que ter essa compreensão e perdoarmos essas imperfeições, compreendermos e, inclusive, utilizar essas demonstrações dessas más tendências e imperfeições deles para que nós também não sigamos esse caminho. Da mesma forma como falei que a gente exemplifica a piedade filial, a gente também exemplifica para que eles não sigam aquilo que nos causaram também sofrimento. Porque quando a gente erra, quando a gente insiste no erro, na nossa imperfeição, na nossa má tendência, a gente também sofre a partir do momento que a nossa consciência nos acusa. Então, que essas imperfeições sirvam de ensinamento para que a gente também não cometa as mesmas coisas com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Então, sermos indulgentes para com essas imperfeições também é um momento que é esperado, né, que nós alcancemos. Então, não fale mal do próximo e a caridade também espera que nós esqueçamos e perdoemos esses erros, né? Então, assim, tudo isso que é esperado da lei de caridade para com o próximo, esse próximo, nesse estudo, são os nossos pais, são os nossos avós, né? Para que a gente supra essas necessidades materiais, as necessidades espirituais também e as necessidades morais. Porque com o avançar da idade, nossos pais que se dedicaram, né, às religiões, às vezes se sentem impedidos, né, até fisicamente,
de se deslocarem para os templos religiosos, né? Então, que nós auxiliemos essa dificuldade temporária deles, né? Levando o evangelho até eles, levando uma leitura, né? Antes deles adormecerem, que nós busquemos fazer uma leitura, orarmos junto com eles. Muitas vezes eles se esquecem de como orar, né? Algumas patologias, algumas doenças do corpo físico levam a essa perda de memória, né, com o avançar da idade. Então, nós, como filhos, devemos suprir essa necessidade também, tá, espiritual. Isso também faz parte da piedade filial. E muitas vezes os filhos esquecem, né, suprem com a parte material, suprem com os cuidados do corpo físico e esquecem de suprir, de continuar suprindo, né, essa questão espiritual. Então, agora, com o advento da tecnologia, né, nós temos várias palestras nas redes sociais, nas mídias, né? Nós temos áudios. Se a gente não tem o recurso material de um computador, de um telefone que rode, né, o vídeo desses canais das casas espíritas, mas nós temos áudios de WhatsApp, né, para colocar para eles ouvirem esses estudos através de áudios. Leia uma passagem, pega um livrinho, né, que para os nossos pais, os nossos avós que foram, né, são espíritas, né, na verdade não foram, são espíritas, né, que não podem mais se deslocar para as casas espíritas, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. A piedade filial recomenda isso, né? Leve até eles esses recursos, né? Mantenham espiritualmente falando esse alimento do espírito, que eles não conseguem mais se deslocar para irem até as casas espíritas, nem está recomendado, né, nesse momento. Então, que isso sirva também de exemplo também para toda a família, né? Façam o culto do evangelho no lar, pratiquem isso, né? Harmonizem os lares dos nossos pais idosos, dos nossos pais acamados, né, daqueles que não estão sendo recomendados nesse momento também de se deslocarem pela idade, pela situação que a gente está vivendo, né, pela fragilidade também do corpo físico e do sistema imunológico. Então, levemos até eles o culto do Evangelho do Lar. Levemos até eles as palestras, uma leitura, oremos juntos com eles, né, para que a gente consiga, então, atender a essa recomendação. E aí a gente vai passar para um livro, né, de auxílio, de estudo, que eu gosto muito de utilizar eles. Então a gente vai ver assim que honrar o nosso pai e nossa mãe significa respeitá-los, assisti-los nas necessidades deles, né? E proporcionar repouso na velhice, cercá-los de todos os cuidados. Porque o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, né? Que é o da piedade filial. E esse dever se estende a todos aqueles que não são os nossos pais biológicos, que não geraram os nossos corpos físicos, mas todos aqueles que fizeram o papel de pai e de mãe, tá? Então, assim, uma madrinha, uma tia, um pai e uma mãe adotivos, né? Todos eles que fizeram o papel de pai e de mãe merecem a nossa piedade filial, né? Então, a gente vai observar que a família, né, é uma oportunidade mesmo de purificação, né, onde nós aprendemos a amar um círculo menor, né, de espíritos, a fraternidade legítima, para depois ampliarmos para amarmos, sermos capazes de amar um grupo maior e depois amarmos a uma sociedade, a uma comunidade maior e amplificando até amarmos igualmente a humanidade, que esse é o nosso futuro, tá? Nós fomos criados para isso, para sermos perfeitos e sermos felizes. E alcançaremos, tá? Nós alcançaremos essa perfeição. Então,
os pais, aqueles que tiverem mais dificuldades ainda financeiras, né, nós devemos, inclusive, nos dedicarmos ainda mais, porque eles passaram por muitas privações para nós chegarmos até onde estamos nesse momento. Então, não compete ao pai, ao filho, na verdade, censurar os pais, porque talvez haja até merecimento que eles não consigam demonstrar, né? Eles também têm dificuldade, muitos pais, muitas mães têm dificuldade de demonstrar carinho, demonstrar afeto, e não cabe a nós julgarmos, né? E alguns pais que abandonam, né, os filhos, eles também não merecem ser julgados por nós, né? A dívida é deles, eles vão acertar essas contas numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, tá? Então, hoje, a piedade filial, a gente vai resumir como um reconhecimento do dever que todos os filhos têm em relação aos pais e que vai se exprimir através do amor, do respeito, do amparo, da obediência e da tolerância para com eles, né? Independente de terem ou não cumprido com os seus deveres como pais, né? Então a gente vai encerrando o nosso estudo, mas antes disso, eu quero ler deste livro, Palavras de Vida Eterna, uma mensagem que eu costumo utilizar toda vez que eu falo do tema família, né, que é Compaixão em Família, a mensagem de número 107 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Compaixão em Família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Novamente, Paulo, né, na primeira carta a Timóteo. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações de que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do seu próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe do que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Com essa página, eu encerro o estudo de hoje, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e deixando essa mensagem de reflexão para todos que venham a assistir esse vídeo, né? O que nós estamos fazendo hoje para com os nossos pais, para com os nossos antecessores, para todos aqueles que cumpriram com a obrigação de pai e de mãe.
o que nós estamos fazendo hoje para deixar de exemplo para as gerações que vão nos suceder. Então, que essa reflexão toque o nosso coração e que seja motivo de pensarmos mais sobre esse assunto para modificarmos a nossa conduta. Afinal de contas, é a recomendação: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás na caminhada. Honra teu pai e tua mãe. Seja piedoso para com eles. E eu desejo muita paz a todos. E nesse momento eu convido novamente para fecharmos os nossos olhos e voltarmos todos os nossos sentimentos, que transborde do nosso coração o sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, Pai misericordioso, por essa oportunidade de estarmos aqui, neste momento, exercendo esse papel de filho, exercendo o papel de pai, de mãe, de avó, de avô, para que nós sejamos dignos de sermos chamados teus filhos, para que nós honremos a ti, Pai, como teus filhos, para que no mundo transborde amor, transborde caridade, transborde piedade e fraternidade. Para que os nossos irmãos também, assim como nós, nos esforcemos para nos tornarmos espíritos cada vez melhores, ainda nesta encarnação, não desperdiçando nenhuma oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. Muito obrigada ao nosso irmão Jesus por permanecer conosco. E nós te rogamos, esteja conosco, hoje e sempre, e demos graças a Deus. Até breve, meus irmãos, e muito obrigada pelo convite.